Bom dia, que Deus esteja abençoando ricamente o seu dia. No Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 17, o Senhor Jesus Cristo vai dizer as seguintes palavras quando perseguido pelos judeus, porque ele havia curado um homem no sábado. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Estas palavras que o Senhor Jesus Cristo dirige àqueles homens que, movido por inveja, né, porque no capítulo 4, no início do capítulo 4, falava do Senhor Jesus Cristo fazendo mais discípulos e batizando-os, né, mais discípulos do que João, e esses discípulos sendo batizados pelos discípulos do Senhor Jesus. Não era necessariamente ele que batizava, mas os seus discípulos. E depois, nessa situação, nesse contexto, né, que já despertava a ira dos judeus, principalmente da elite deles, sobre o Senhor Jesus, ele cura aquele homem que havia estado paralítico há 38 anos, e aquelas pessoas ali, movidas, né, por aqueles sentimentos, perseguem o Senhor Jesus, falando que ele havia quebrado o sábado. Então o Senhor Jesus Cristo faz essa declaração que é uma prova concreta de que ele é Deus e do seu relacionamento íntimo com o Pai, né, e da coexistência entre o Pai e o Filho, né, e o relacionamento mútuo que eles existem. A doutrina da Trindade, né, embora existe muitos que dizem que não é uma doutrina, né, e que não existe essa história de Trindade na Bíblia, mas a palavra Trindade realmente não aparece na Bíblia, isso é um fato. Mas é uma ideia compreensível pela simples leitura do texto. O próprio texto indica isso, né, a respeito de Deus, que ele é um só, mas ele se revela a nós. Deus decidiu, desejou, né, a se revelar a nós em três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas distintas é um só Deus, e essas três pessoas coexistem, ou seja, existem ao mesmo tempo e se relacionam entre si. Isso é um mistério para a mente humana. Eu e você não temos capacidade de compreender isso, e tentar explicar isso vai levar-nos a cometer erros relacionados a Deus e limitarmos a Deus ao pensamento humano, que é praticamente impossível. Mas é interessante, dentro, dentro desse contexto, a gente entender uma coisa: Deus trabalha até agora. O Pai trabalha até agora e o Filho trabalha também. Em outras palavras, Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Está registrado lá nos primeiros capítulos de Gênesis. A palavra descansar ali não significa que Deus, né, tirou uma soneca, não é isso. Mas que ele cessou, né, o seu trabalho de criar as coisas como ele tinha feito. Mas ele continuou atuando no governo da criação, que ele acabara de criar, e sustentando a vida nessa criação. E ele continua fazendo isso principalmente depois da entrada do pecado no mundo. Deus continua trabalhando até hoje e vai continuar trabalhando até a restauração das coisas do universo no novos céus e nova terra na eternidade. Em outras palavras, eu e você somos alvo do trabalho incansável de Deus. Deus trabalha dia e noite em todos os aspectos da nossa vida, mas principalmente no mais importante, desejando que você entenda o seu plano de salvação, o plano de salvação de Deus, desejando que você reconheça os seus pecados, desejando que você arrependa dos seus pecados,
desejando que você receba a sua oferta de salvação por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio a esse mundo, tomou o seu lugar e ressuscitou dentre os mortos. Ele tomou o seu lugar morrendo na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, foi elevado à destra de Deus Pai e lá está intercedendo por nós. E se você ainda não creu, ele deseja ardentemente que você entenda essa verdade e creia nele e receba ele como Senhor e Salvador. Deus trabalha até agora. Deus está interessado em você. Deus está interessado na sua alma. Deus está interessado na sua salvação. Deus está interessado em conduzir você por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu grande amor, a uma eternidade de bênçãos no novo céu e nova terra. Mas por que você rejeita a Deus em troca das migalhas que este mundo perverso te oferece? E quantas vezes você tem agido como os fariseus, questionando Deus ou questionando aquilo que Deus fez naqueles que um dia arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo, às vezes por causa de coisa mesquinha, como os fariseus ali fizeram. Eles não queriam perder o poder sobre as pessoas. E quando Cristo, por meio da sua palavra e dos seus sinais que ele estava fazendo, leva essas pessoas a segui-lo, né? Essas pessoas passam a seguir o Senhor Jesus. Eles estão perdendo poder sobre as pessoas. Então, por causa desse poder que eles estavam perdendo sobre as pessoas, eles passam a perseguir o Senhor Jesus. Mesquinharia. Na eternidade, o que vai adiantar ser um fariseu? O que adiantará ser um escriba? O que adiantará ser um pastor, ser um padre, ser um teólogo renomado, ser um filósofo, ser um presidente da república, ser um rei, ser uma rainha, ser um dono, um CEO de uma grande corporação? Nada. Porque na eternidade, o importante não será quem você foi nessa terra, mas será aquilo que Cristo fez em você por meio da sua obra redentora no Calvário.